Se eu fico perguntando muito para os clientes como eles gostariam da experiência na minha empresa, eu acabo deixando de ser genuíno. Eu não sou a empresa com a minha proposta de valor. Pô, se você confia no seu modo de ser, seja dessa forma, seja persistente, seja constante, e depois você entende se isso vale a pena ou não. Há uma lista de prioridades, né, daquilo que tem que ser feito e resolvido, que a experiência do cliente, dentro dela talvez o próprio atendimento de uma forma geral, ele está lá em quinto, sexto, sétima prioridade. E aí a empresa está se preocupando com outras coisas. Tecnologia, óbvio, a gente tem que usar, tem que explorar e tudo mais. Só que quando você coloca esse toque humano, é geralmente onde você cria essa conexão, sabe? Você cria uma sinapse ali, e a pessoa fala, nossa, olha, ele se importou comigo, eu tenho um valor para essa marca. Às vezes você nem verbaliza isso, mas você fica com essa sensação. Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand, growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa. Vamos lá? Vamos! Paulo Razeira por aqui nesse trio do Melhor de Três, eu sou o cara do branding e vamos para você. Eu sou Paulo Milreu. Aqui no trio eu sou o cara do growth. E eu sou o Eli Sintra. Eu sou o cara das vendas e nós juntos formamos o Melhor de Três. Se você gosta de conhecimento profundo que vai ajudar o seu negócio a realmente melhorar os resultados, aqui é seu lugar, fica com a gente. E nós costumamos dizer que a gente promete que o que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em outros lugares. Tem muita gente aí falando só para te deixar bem. E aqui a gente não tem isso como grande proposta. Não é para você ficar bem, é para você ouvir a verdade. E, meus amigos, falando em verdade, eu acho que esse tema que a gente está trazendo hoje, ele veio como tema muito presente nas mesas nos últimos 20, 25 anos aí, né? A partir de 2005, talvez, que é a tal experiência do cliente. E aí, naquele cronograma que eu gosto, né? Primeiro, provocar vocês que são profundos conhecedores, né? Dessas jornadas aí. Final de conta, o que é a experiência do cliente? E depois a gente desenrola isso para tentar entender, né, como é que médios, pequenos e até grandes que eu percebo que não cuidam da experiência do cliente podem passar a cuidar. E aí, Razeira, o que é então a tal experiência do cliente? É bom deixar para ele porque as anotações dele são profundas ali. O mapa mental, ele vai longe. Tem ali as anotações que ele fez ontem, preparando para isso aqui. Na verdade, tecnicamente já era hoje, mas tudo bem. Mas vamos lá, eu acho que assim, quando a gente fala de branding, essa palavra experiência, ela é muito utilizada. E a gente sempre procura contextualizar no seguinte sentido também, né? Se você for procurar, e na verdade nas minhas anotações eu procurei um pouco isso. Você vai procurar definição de experiência, você tem várias definições do que significa, significado de experiência, né? E alguns deles podem até atrapalhar essa experiência que a gente quer gerar, que a marca gere. Então, vou exemplificar. Se você pegar a experiência e falar, você é experiente, significa que você tem uma bagagem, você tem um know-how, você tem um acúmulo de conhecimentos, de habilidades que você foi juntando ao longo do tempo. Isso torna você experiente. Então, isso é uma experiência. Esse acúmulo, essa continuidade é uma experiência. Se olha de um outro lado, um teste, um experimento, uma experimentação é uma experiência também. E aí a gente fica sempre... Na verdade, um tempo atrás eu até falei sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, as marcas têm que tomar cuidado para que essa experiência a gente não fique só testando o tempo inteiro. Porque o cliente, o consumidor, ele não quer se sentir uma cobaia. Parece que você está testando ele, parece que é aquele ratinho de laboratório, fica o tempo inteiro vendo o que vai acontecer com ele, vamos ver se está bom, se não está bom. Na verdade, você tem que mesclar. É óbvio que essa lógica de testar, de experimentar, significa a marca inovar, a marca fazer diferente, fazer algo a mais, surpreender, encantar. Isso faz parte dessa construção de marca, desse branding que a gente vai fazendo com que isso gere resultados positivos para a marca. Mas esse lado da continuidade, de você ir acumulando experiências ao longo do tempo, acumulando habilidades, conhecimentos, ela é muito importante também, porque você tem que fazer com que a sua marca gere vivência com o seu cliente, fazer com que ele esteja acostumado com a sua marca. Então, esse é um ponto que eu diria inicialmente, assim, quando a gente toca para branding. Não é só você ficar experimentando o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado com isso. É claro que experiência tem outros significados também, tá? Mas colocando esses dois extremos aqui, é a gente mesclar
essa coisa da continuidade com a coisa de você inovar. Você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa exatamente do mesmo jeito, que cansa. Mas se você ficar que nem um doido mudando o tempo inteiro, você pode gerar uma confusão na cabeça do seu cliente. Então você tem que mesclar muito bem isso aí. Antigamente eu iria no Google, mas eu fui lá no ChatGPT agora e diz assim: experiência do cliente, ou Customer Experience, ou CX, é o conjunto de percepções e sentimentos que um cliente desenvolve ao interagir com uma marca, seus produtos, serviços e equipe, em todos os pontos de contato, desde o primeiro até o pós-venda. Muito bacana. E a abordagem do Razeiro inicial foi explosiva, né, cara? Ele abriu vários caminhos pra gente poder falar, foi bem bacana aí. Eu também eu tô mais voltado para olhar para isso, mas ele tem um olhar mais técnico, ele vai olhar sempre de uma forma mais abrangente, né? Do ponto de vista comercial, a gente fica ali preparando a equipe, tentando dizer para a equipe o seguinte, pô, o que o cara passa aqui, o que o nosso potencial cliente ou o cliente passa quando ele está conosco, tem que provocar sensações que façam ele querer voltar aqui, lembrar mais da gente, ver valor no que ele comprou, né? Enxergar que valeu a pena pagar pelo preço que ele pagou aquele serviço ou produto. Tudo isso é voltado para sensações mesmo e emoções. E aí, eu quero voltar nesse ponto do ponto de vista comercial e como a área comercial pode fazer isso, porque o que eu percebo? A maioria das áreas comerciais, elas não vendem, elas sofrem vendas, não é? E, portanto, nem os vendedores, nem tampouco o líder comercial está preocupado com a experiência do cliente. Muitas áreas comerciais são assim, né? Eles vivem lá comemorando vendas que já foram realizadas. É vender para aquele cliente que acordou de manhã dizendo, eu vou comprar tinta porque eu preciso pintar a casa, eu vou trocar o móvel da sala, eu estou querendo comprar esse carro da marca tal, preta, com essa condição, e aí o vendedor muitas vezes está comemorando um atendimento e não uma venda, né? Ele está comemorando simplesmente um atendimento. O cliente naquela empresa precisaria passar por alguém, encontrou aquela loja, aquele vendedor ali, e está comprando e compraria de qualquer outro. Mas, quando o Razeira fala da experimentação, a empresa provocar experimentações para então decidir, logo veio na minha cabeça um artigo que passou por mim, se eu não me engano, quem provocou esse tipo de reflexão foi o próprio Steve Jobs, dizendo que as empresas elas precisavam ser genuínas, e para ser genuínas elas não poderiam perguntar muito. Elas não poderiam fazer muitas experiências de verificação. Falar, se você sabe qual é a tua proposta de valor, se você sabe quem você quer ser, pô, vai lá e faça. Agora, se você fica perguntando muito, não sei se eu estou conseguindo alcançar o que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu fico perguntando muito para os clientes como eles gostariam da experiência na minha empresa, eu acabo deixando de ser genuíno. Eu não sou a empresa com a minha proposta de valor. Sou uma proposta de valor que eu acabei tendo que ouvir de todo mundo. E aí ele dizia o seguinte, isso é uma grande sabotagem, uma grande autossabotagem das empresas, né? Pô, se você confia na sua proposta de valor e você acredita que ela realmente é diferente, coloca ela para funcionar. Para de ficar ouvindo ou perguntando, fazendo experiências mesmo, né? Sim. Fazendo pesquisas, né? Fazendo pesquisas de como os clientes querem que você seja. Pô, se você confia no seu modo de ser, seja dessa forma, seja persistente, seja constante, e depois você entende se isso vale a pena ou não. Porque o que isso me trouxe, né? Sem querer me estender mais ainda. Pô, se eu perguntar, eu vou acabar sendo muito parecido com o outro. Né? Se eu ficar perguntando, pesquisando, eu vou acabar sendo muito, muito igual ao outro. Né? Eu olho muito para consultoria. Volta e meia, eu tenho dicas de amigos, outros consultores, para poder fazer ajustes na minha consultoria, que me tornaria igual à maioria das consultorias. Pô. E a gente tem uma pegada que eu acredito ser muito genuína. Não é que é diferente, não é que é diferente de tudo. Mas é nossa, é uma pegada nossa, uma forma nossa de fazer o trabalho, e ela é genuína. Se eu ficar ajustando e pesquisando, eu tenho medo de ficar igual a todo mundo. Deixa eu trazer alguns elementos que talvez vão até corroborar com o que você disse. De alguma forma, o ser genuíno, autêntico, né? Compreendendo que a sua entrega tem um valor para um determinado público, ela vai, ao longo do tempo, segmentar esse público
até para que esse público possa até ficar um pouco menor, né? Pode até nichar, pode até deixar esse público menor do que o tamanho que você esperava. Porque se a gente está lidando com percepções, sentimentos, sensações, provavelmente até mesmo a entrega da sua proposta de valor, ela vai se ajustar e se harmonizar com o seu público de acordo com a intensidade que você tem, com a energia que você tem, com a emoção que você passa. E isso vai se concretizando na própria marca, nas próprias cores, na própria mensagem. Então, me parece que a experiência do cliente, se tiver muito ajustada, a própria experiência que você tem genuína na sua entrega, ela vai, de alguma forma, fazer com que, no final de tudo, esse cliente se ajuste ao que você está entregando, porque você é exatamente aquilo que ele quer. E provavelmente também vários que não se identificarão com a sua mensagem, com a sua marca, com a sua cor, com a sua estrutura de mensagem, com a sensação que você tenta passar. Então, por exemplo, o meu jeitão de ser no momento que eu me comunico e falo sobre a minha marca pode, de alguma forma, não passar a experiência que pode não transmitir a sensação correta para esse público. E a minha entrega pode ser completamente diferente. Legal. Até aí tudo bem quando eu estou definindo parte do processo. Mas aí eu tenho na experiência do cliente o conjunto de, né, como na definição lá do ChatGPT fala, pontos de contato, toda a experiência que ele passa de acordo com a ferramenta que você usou para essa mensagem e a sua equipe que está por trás. A minha preocupação com a experiência do meu cliente é se eu genuinamente definir aquilo que eu quero entregar, mas a minha equipe está entregando dessa forma também. Está se comunicando dessa forma também. E se eu não ofereci uma ferramenta de comunicação que faz com que meu cliente tenha uma sensação ruim? Então, eu preciso atender meu cliente por WhatsApp. A maioria das empresas precisam atender os seus clientes por WhatsApp. Se ela não souber como lidar com essa tecnologia, ferramenta, mesmo a equipe sendo uma equipe afinada com essa dinâmica da empresa, a mensagem, ela pode ter um ruído no meio do processo. No varejo, é comum você falar que o que atrapalha a experiência do cliente é a fricção. Os pontos de contato que você tem, preciso reduzir a fricção. Criando atritos, né? Preciso reduzir o atrito. Então, não significa que você seja genuíno, ser autêntico e fazer uma boa entrega de valor, significa que na ponta o cliente tem uma boa experiência do cliente. Então, só para dimensionar o tamanho do desafio que toda empresa tem. E esse lance, por exemplo, do atendimento via chat, né, Paulo, via WhatsApp, que você comentou, a gente pega uma empresa que está copiando o modelo de um negócio que tem 1.000 atendimentos por dia para o negócio dele que tem 10 atendimentos por dia. Não é? Então, tem duas oportunidades imensas aí para pensar. Não é? A primeira dela é, se eu estou copiando aquele modelo de atendimento, eu não tenho a minha experiência, eu tenho a experiência do outro no chat. Não é? E, poxa vida, será que a experiência que ele preparou não está condicionada à quantidade de atendimentos que ele tem que fazer? Quer dizer, a minha estratégia aqui não tem que ser pensada para 10 atendimentos e não para 1.000? Essa provocação, eu acho que todo negócio tinha que fazer. A primeira dela é, eu me preocupo com a experiência do meu cliente? Existe uma preocupação com relação a isso? Tá, existe. Bom, se não existe, vai dormir, deixa para lá e toca a sua vida. Não existe, eu tenho aqui uma experiência sim, eu tenho uma preocupação com a experiência. Tá legal, qual é ela? Como que essa experiência ela é uma experiência genuína, autêntica, ou você simplesmente pegou de um outro negócio que muitas vezes tem características bem diferentes das suas e trouxe para o seu negócio, né? E aquela situação que eu gosto sempre de dizer é como você mede isso. Como é que você está medindo se essa experiência está funcionando ou não? Porque não é através da última linha do balanço que você mede isso. Uhum. Porque quando você chegar na última linha do balanço, o buraco já foi
construído, né? O buraco está muito grande. Você pode antecipar essa verificação, entendendo, pô, realmente a experiência que eu causo aqui tá fazendo as coisas acontecerem no meu negócio, e daqui a algum tempo isso vai refletir na última linha do balanço. E olha o desafio disso, quando você fala... Quando eu falo última linha do balanço, né, para aqueles que são acadêmicos, porque a última linha do balanço é passivo e ativo, mas a gente gosta de dizer que tem lá o patrimônio líquido, que é os lucros acumulados, que é a última linha, aquela linha de se eu estou acumulando lucro, as coisas estão funcionando. Senão daqui a pouco algum contador vai lá, a última linha do balanço é igual, pô, passivo é igual ao ativo, pô. Mas quando a gente vai indo para números, dá a sensação de que tem coisas que são tão racionais nessa história, mas quando a gente pensa que a experiência, a lógica principal da experiência é em cima das emoções, né? Percepção, sensação, tudo aquilo que está sendo gerado, e está sendo gerado de uma maneira subjetiva. Se você for pensar exatamente a mesma ação que a marca faz, pode gerar sensações, percepções diferentes de acordo com a pessoa, de acordo com o dia que aquela pessoa está passando, os sentimentos dela prévios quando ela entrou na sua loja e tudo mais. Quer dizer, tem um monte de coisa que impacta. E aí, mas a gente vai pensando a importância, você falou, de que no mínimo a marca cuide disso, tenha essa estratégia, né, de que sensação que eu quero gerar para o meu cliente. Não vai ser 100% das vezes que você vai gerar aquela sensação que você quer. Mas você tem que desenvolver estratégias para que, no mínimo, a média ou a maioria das pessoas recebam as sensações e emoções que você quer gerar para elas. Porque se você for pensar aquilo que você estava comentando também, muitas vezes tem um processo dentro da empresa, dentro da marca, que ele é pensado para volume de pessoas. E às vezes é algo que para uma maioria das pessoas vai ser normal aquilo, mas para algumas pessoas pode ser algo muito irritante. Vou dar um exemplo para vocês. Assim, ontem mesmo eu estava passando por essa situação. Gente, o homem já chegou na Lua faz meio século, mais de meio século. Não é possível que até agora não conseguiram resolver uma situação de quando você vai entrar e pedem para você digitar o seu CNPJ, você digita seu CNPJ ou seu CPF. Daqui a pouco você cai no atendente que ele vai falar, passa para mim por favor seu CNPJ, seu CPF. Meu amigo, eu acabei de digitar. Não é possível que não apareceu na sua tela. Depois que eu digitei, quem sou eu, meu nome, o nome dos meus pais, a minha idade, etc. Não é possível. Pra vocês perguntaram antes, né, pô? Por que você fez eu digitar se você ia me perguntar? Então, assim, mas eu tô dando um exemplo entre N que a gente pode pensar, onde às vezes a gente vai normalizando algumas coisas que não era para ser normal, sabe? Já tem tecnologia suficiente para, sabe, tá muito mais fluido, menos atrito nessa relação do dia a dia. Agora, por que as marcas não estão fazendo isso? Porque muitas vezes copiaram alguma coisa que as outras fizeram. Compraram um pacote pronto lá de atendimento, de atendimento ali de chat, sei lá o quê, e segue o jogo, sabe? Não está nem se preocupando muito. Não é que não está se preocupando, não está nem olhando para isso. Então é nos detalhes que essas experiências são construídas na cabeça das pessoas. É no detalhe, não é naquilo que todo mundo está vendo e é óbvio. Não é no óbvio, é no subliminar que é construído isso, sabe? Porque é sensação, é emoção. E se você não olhar para esses detalhes, você não criar estratégias para você construir essa boa experiência aí, você pode estar frustrando o seu cliente sem você nem saber. Eu tenho um fato que aconteceu com uma empresa na área de saúde, que a gente atendeu, e nosso objetivo era gerar demanda. Gerar demanda, surgirão pessoas perguntando, consultando, pessoas que consultam, perguntam, mas necessariamente não sabem o que querem. E quando perguntam, você precisa levar ela até o caminho dela comprar ou não, no caso era agendamento. E aí a geração da demanda, devido ao volume de pessoas que chegaram para ser atendidas, incomodou a empresa porque ela achou isso ruim, porque isso deu mais trabalho e ela ia ter que contratar alguém só para cuidar dessa demanda. Então, às vezes, pode ser desse segmento, existe uma visão míope sobre isso. Mas também numa empresa pequena, e eu já vi em médias, há uma lista de prioridades, né, daquilo que tem que ser feito e resolvido, que a experiência do cliente, dentro dela, talvez o próprio atendimento de uma forma geral, ele está lá em 5º, 6º, 7ª prioridade. E aí a empresa está se preocupando com outras coisas. E as pessoas que estão dentro da empresa se preocupando com essas outras coisas têm pouca compreensão sobre a necessidade de falar de experiência de cliente que envolve, né,
do consumidor que envolve todas as áreas. E você precisa trazer alguém de fora para olhar para o todo. E não é alguém que vai olhar só para um pedacinho da experiência do cliente. Então eu vejo que muitas vezes, né, e o pequeno é mais comum isso, né, sobrecarregado pelos desafios, pelas coisas que tem que ser feitas, pela meta que tem que ser batida, pela entrega, ele acaba tendo problema. E aí eu faço uma provocação para vocês, para a gente discutir. Me parece que na área de serviços, o desafio da experiência do cliente é muito maior. Porque na entrega que eu tenho da prestação de serviço, eu estou criando ali ou não uma fricção do processo dessa entrega, desse atendimento. E ali eu posso estar tendo mais possibilidades de falhas para entregar uma boa experiência do cliente. Vamos voltar no serviço, mas antes deixa eu fazer uma colocação que eu acho que ela é legal para ir costurando ou fazendo esse empilhamento aqui das coisas até a gente finalizar. A experiência, em tese, ela busca duas coisas muito simples. E quando você não tem ela, você não mede e aí você não sabe por que as coisas não estão acontecendo, quer dizer, os resultados de venda da sua empresa não estão acontecendo. Primeira coisa, recompra. A experiência está lá para fazer com que aquela pessoa que passou por aquilo tenha vontade de voltar a passar por aquilo de novo. Ele goste de voltar para aquilo ali de novo. E isso não é uma dicotomia, né? Não é uma coisa ou outra. Então eu posso trabalhar recompra e eu posso trabalhar também atração e lembrança, que é outra coisa. Muitas vezes tem que separar, dependendo do negócio, falar, pô, se é um negócio de facilidade para recompra, tipo assim, bens alimentícios, né? Ou alimentos. Pô, você vai comprar muito. Então, muita coisa preparada num supermercado é para que você passe por aquela experiência e volte a querer passar por aquilo de novo. As pessoas falam, pô, mas lá não tem o atendimento, não tem um vendedor. É o estacionamento, é a localização, é o tamanho do corredor, é a limpeza, é a organização da loja, a disposição dos produtos. Tudo isso aí são experiências que faz com que você passe por ali e fale assim, vou comprar nesse lugar agora, não vou comprar mais em outro. E aí pode ter outras coisas até que faça, atrair e lembrar. Quando você não mede lá, né? Quando você não mede lá, qual que é o meu índice de recompra? Meus clientes estão voltando ou não? Ou se eu tenho atração e lembrança, quantos clientes novos eu venho vendendo a cada mês ou a cada período que seja? Pô, você não sabe dizer se a sua experiência tá boa ou não. Você provavelmente sabe dizer que sua venda é boa, tá satisfazendo a tua expectativa ou que ela é ruim. Mas você não sabe por que ela não aconteceu, né? Então, é só pra gente empilhar e falar assim, pô, muitas vezes a nossa audiência tá aqui falando assim, pô, mas como é que... Pra que eu faço? Como é que eu faço isso? Pra que eu vou ter experiência? Pô, você vai ter experiência porque você quer que o seu cliente volte, você não vai ter dinheiro para ficar buscando cliente novo todo o tempo, mas pode ser que o seu tipo de negócio, o seu produto ou o seu serviço seja um produto daqueles que você precisa fazer com que quem passa por ele tenha a vontade de contar isso para outra pessoa. Quer dizer, ele vai ter a lembrança e essa lembrança vai atrair novos clientes. Bom, dito isto, né, vamos falar do serviço. Pô, eu gosto de dizer que o serviço, cara, é o ó do borogodó. Porque imagine só que todos nós temos experiências, vivências, não é? E agora, tudo isso está consolidado, está sintetizado para você comprar algo que é intangível. E que muitas vezes você já adquiriu de uma outra pessoa. Eu dou alguns exemplos muito práticos, né? O barbeiro, por exemplo, o antigo barbeiro, ou cabeleireiro hoje em dia, ou a cabeleireira retrô, né? Quantos de nós trocou de cabeleireiro na vida? E quando você troca por quê? É muito comum a gente perguntar quem que é seu cabeleireiro. Bom, o cabeleireiro é o cabeleireiro que eu tenho há 30 anos. Ele só trocou porque ele mudou de cidade e porque o cabeleireiro morreu. Porque é um serviço intangível e ele já sabe qual a qualidade daquele serviço. Para ele poder trocar, ele tem que passar por uma insatisfação muito grande. Porque o risco, o tal medo dele ir para outro cabeleireiro é maior do que as experiências que ele tem com esse. Ele fala, deixa eu ficar com esse aí mesmo. Claro que eu não estou falando que todo serviço é isso aí, mas imagine só, eu estou comprando alguma coisa que eu não consigo levar embora. Eu vou adquirir essa coisa ao longo do próprio consumo ali, né? Eu vou adquirindo ao longo do próprio consumo. Isso causa muito, muito medo.
A maioria dos negócios, e quando eu falo a maioria, força de expressão, ela não se preocupa com isso. Como que a gente diminui essa tensão ao longo da entrega? Porque o cliente, aqui no começo do nosso papo, a gente estava falando de um provável cliente que eu falei, ele está com medo de seguir em frente, ele está com medo de ir lá e tomar a decisão. Provavelmente está ligado a experiências que ele já teve ou alguma coisa que está acontecendo ao redor. Você até comentou, pode estar acontecendo coisas ao redor aí que está impossibilitando ele de tomar a decisão. Vender serviço é bem mais difícil de vender produto, mas é sempre legal você entrar nesse negócio sabendo disso. Se você vai vender serviço, já sabe, estar diante do cliente vai ser mais difícil. Tem que ter atenção, porque muitos deles têm características que não vão facilitar a aquisição de alguma coisa que ele fala, não vou levar embora, só vou pagar aqui e vou usufruir disso ao longo do tempo. Eu acho que o grande desafio de serviços é porque você tem com mais intensidade essa variável do fator humano aí. Porque quando você fala... Também. Produto, tá ali, né? Físico, você olha até o processo de produção e tal, geralmente tem padrões melhor estabelecidos, você já viu né? funcionar em outro lugar. Exatamente, você tem referência, né? É tangível, enfim. Agora, quando você fala de serviços, até a importância de voltar, acho que você citou anteriormente também, na questão de que a equipe tem que estar envolvida nessa experiência, tem que saber por que aquela experiência está sendo gerada, como ela vai ser gerada, como ela vai ser medida, enfim, saber o porquê daquilo, né? E não ser algo solto. Porque quando você vai envolvendo a sua equipe entende isso, você tem processos claros. Para que servem os processos para serviço? Justamente para tentar fazer com que essa previsibilidade seja maior, né? Esse grau de incertezas seja menor. O grau de ansiedades, porque você não sabe se você vai ter o mesmo serviço exatamente no mesmo lugar uma semana depois, se você muda quem é o vendedor, você cria justamente alguns atritos e essas ansiedades, essas incertezas, essas inseguranças que podem fazer com que o cliente já chegue com o pé atrás ali. Nossa, será que eu vou ter aquela mesma boa experiência? Ou será que se eu tive uma experiência boa aqui, eu vou recomendar para alguém? Será que esse alguém vai ter a mesma experiência boa que eu tive? Quando você tem esses fatores humanos, fica um pouco mais intangível isso, um pouco mais difícil você ter essa certeza, né? Mas a importância de você envolver sua equipe, que a equipe esteja treinada. A gente sempre bate muito nessa tecla também de que a equipe precisa entender para onde a marca está indo, né? Porque quando ela entende para onde a marca está indo, ela consegue, com jogo de cintura, fazer ali algumas adaptações na rotina dela, porque sabe que tem que ir para lá, sabe para onde vai. Agora, se fica tudo muito engessado também, até o processo é muito engessado, e alguma coisa sai da conformidade ali, ela já não sabe o que faz, depende de chegar um gerente para perguntar, pode gerar experiências ruins. Mas, enfim, esse fator humano faz com que serviços realmente seja desafiador. Não vou dizer que é mais difícil, mais fácil, mas é diferente. E tem que ter cuidados diferentes nessa construção da marca, porque, de novo, sensações. A gente está construindo marca, a gente está construindo experiências positivas na cabeça das pessoas pela sensação que você está passando para ela, por percepções que, na grande maioria das vezes, a gente nem percebe que está transmitindo aquelas sensações. Então, a gente tem que ficar de olho em muito mais coisas quando a gente está falando de serviços, né? É aquele lance que a gente falou no começo, né, Razeira? Precisa ter a intenção de querer ter uma experiência, né? E aí, a partir disso, qual é o que você está provocando quando as pessoas vêm aqui? Elas ficam mais confortáveis, elas ficam mais, elas se sentem mais, elas sentem mais empatia no atendimento. O que é que você valoriza entre as coisas que você prepara a tua equipe para fazer que está realmente acontecendo? De novo, eu percebo que muitas empresas, principalmente, de novo, as médias e pequenas, deixam isso ao Deus dará. Fala, deixa eu seguir, cara. O cara, se ele quiser comprar o produto, ele compra. Se ele quiser comprar o serviço, ele compra. Não existe nenhum tipo de energia colocada em... a experiência pode ser um diferencial para determinar a vontade dele de comprar e pode ser um grande diferencial para gerar uma lembrança e ele indicar. Porque, afinal de contas, isso também é uma venda, né? Pode ser que ele não compre, mas a experiência foi tão legal que ele vai lá e indique para uma outra pessoa. Mas, enfim... Primeiro, para mim, o grande tema é esse, viu, meu? É a vontade, a energia colocada pelo empresário, que muitas vezes se chama de amadurecimento, né? O amadurecimento dele de botar a bunda na cadeira, ir lá e falar, cara, eu preciso olhar para a experiência que os clientes que entram em contato com a minha área comercial, com a minha empresa, possuem. Isso aí está me catapultando, isso está me colocando em outro patamar, isso está sendo um diferencial, determina os caras realmente escolherem a minha empresa e comprarem, ou
isso é indiferente, eu nem parei para pensar nisso, e no final o cliente vai acabar decidindo por preço e a empresa vai reclamar porque os clientes só chegam decidindo por preço. Vou colocar mais um desafio então. Para aquele negócio onde você tenha recompra, você falou da barbearia, mas pode ter vários casos, eu recompro. Para aqueles negócios onde eu tenho um contrato e eu tenho a retenção desse contrato, né, aumentar meu LTV. A recorrência. E negócios onde eu estou no processo de venda, mas eu perdi a venda. Como eu meço se eu estou proporcionando a experiência adequada para esse cliente ou para esse potencial cliente? Eu vou falar pra você. Tem umas coisas. Por isso que eu gosto de fazer a pergunta, porque as respostas não ficam comigo. Cara, assim, Joga pra cima. a gente fala muito sobre isso entre nós, né? A gente já falou a gente fala muito sobre simplificar nos nossos próprios encontros aqui, quando a gente faz lá a imersão do o Melhor de 3 ao vivo, a gente falou muito sobre isso. Vamos levar algo simples, que seja facilitado para qualquer um, que seja fácil para qualquer um entender. Bom, primeiro indicador. Se o cliente não comprou ele comprou com outra pessoa? Então tem que perguntar. A ferramenta pergunte. Tem que ir lá perguntar. Falou, o cara não comprou e você não precisa fazer isso a vida toda e você não precisa fazer isso com todo mundo. Mas se você está querendo, em algum momento, saber por que o teu resultado está diferente do que você estava mirando, é a primeira coisa entender. Bom, quantos clientes chegam e quantos eu consigo comprar? Aqueles que passam por toda a minha jornada e não compram, eles compraram em outro lugar? Aí vem a simplificação da minha resposta. Se você encontrar indicadores altos, você está com problema na tua experiência. Ponto, acabou. Não tô, é que o outro falou, cara, tá com problema. O teu composto de produto não está proporcionando a experiência que o cara queria. Pode ser que esteja influência no preço, na condição de pagamento, no estacionamento, na localização, na roupa do garçom, em dezenas de coisas que o seu negócio pode ter. Mas, no fim, o que está acontecendo, a experiência que você está causando, não está determinando que os camaradas comprem de você. As pessoas estão indo comprar de outra pessoa. Então, precisa perguntar. Para mim, o primeiro indicador é simples assim. Pode ser que você encontre pessoas que realmente não compraram, ou seja, não compraram nem de você, nem de ninguém. E pode ser que você encontre pessoas que não compraram de você e compraram de outro. E o pior de tudo, pode ser que muitas pessoas compraram de um outro específico. Eles não compraram de mim e compraram especificamente dessa outra empresa aqui. Então, olha para essa empresa para você poder entender o que... Não é nem aprender, né? Que isso seria contraditório em relação ao que eu disse antes, né? Você ter a sua própria experiência. Mas será que ela é genuína na sua experiência? Será que ela realmente está conseguindo provocar isso nos seus clientes? De novo. Trabalho, bunda na cadeira, exercício, olhar resultados para poder ver. Senão fica tudo muito no campo do achômetro, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que eles deveriam fazer isso, eu acho que eu deveria ter um preço diferente e o eu acho já deveria ter sido demitido da sua empresa há muito tempo, né? Sabe uma coisa que eu acho? Vamos lá, uma coisa que eu acho também. É assim, e pior que quando a gente vai falando de experiência do cliente, às vezes cai no risco do nosso... internauta, ouvinte, audiência, fala, nossa, mas experiência de cliente a gente está falando é com Disney, é com Coca-Cola. E a gente está tentando trazer justamente para essa realidade que qualquer empresa, independente do porte, ela tem que se preocupar com isso, né? Tem que criar estratégias, tem que criar processos. Que não queira vender só transacional. Falou, se você quer vender só transacional, tá bom, não precisa cuidar de nada, põe os produtos lá e pronto. Mesmo assim, a gente fala, né? Os supermercados hoje cuidam pra caramba da experiência, como eu disse, estacionamento, cobertura, ar-condicionado, corredor limpo, tudo isso é experiência também, mas enfim. Sim, mas se a gente for pegar, tá nos detalhes, essa história tá nos detalhes, né? Outro dia eu estava conversando com, na verdade, uma cliente, a gente estava conversando, num papo ela falando, ela veio contar, olha só como vai gerando esse buzz, né? Esse compartilhamento de experiências, né? Ela contando, super surpresa, né? E encantada com uma farmácia, que se não me engano era uma farmácia, não lembro exatamente qual era a marca, mas parece que era uma farmácia, enfim, dessas grandes, mas que deu para perceber que era uma iniciativa pontual daquela unidade, não é algo da rede, parece que era daquela unidade porque é algo que aquele gerente estimulou, alguma coisa assim.
onde ela foi comprar algum remédio que era para a filha dela, que estava com alguma dor, alguma coisa assim, alguma coisa simples. E a surpresa dela foi que no dia seguinte, alguém da farmácia ligou perguntando como é que a filha dela estava. Olha como é algo que, se a gente for pensar, é experiência, mas é simples. É simples. Caramba. E assim, depende de uma iniciativa e de um processo que alguém determinou, porque quando você pensa, você estava falando de supermercado, é a mesma coisa. Supermercado sabe tudo que a gente compra. Se você coloca o CNPJ, o CPF, ele sabe tudo que você compra. Sabe com qual frequência e tudo mais. Farmácia é exatamente a mesma coisa. Farmácia sabe, aliás, dados muito mais sensíveis. Já tem um supermercado muito conhecido, né? De um empresário muito famoso, que é rompedor de costumes, que foi lá e utilizou a estratégia de colocar o seu caixa para perguntar sobre alguns produtos que você tinha costume comprar e você não estava comprando naquele dia. Então, muitos de vocês devem lembrar que rede é essa que você chega no caixa, quando tem um produto que você compra com muito costume que ele não tá, ela pergunta, hoje você não vai levar tal produto? Não encontrou? Você não, hoje não é o dia, ou você não encontrou, teve dificuldade, porque a gente percebe que você sempre leva ele aqui. Né? E olha, quando a gente pensa na farmácia, que tem todos esses dados nossos, é claro... a farmácia de manipulação que deixa o meu comprimido de uso diário acabar sem te avisar antes. Ele fica pensando, por que você não me liga, cara? Você tem que me ligar, pô. E se a gente for pensar... Posto de combustível que sabe que você trocou o óleo, você vai trocar daqui a 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. Ou que você abastece toda semana e você fica 15 dias sem aparecer e ele não te manda uma mensagem dizendo, tá tudo bem, Paulo, meu Se a gente for olhar... Você abastece toda semana, você não passou essa semana. Tem muita oportunidade. Tem demais. E se a gente for olhar, praticamente em qualquer segmento, você deve encontrar uma oportunidade dessa, sabe? De surpreender, de fazer alguma coisa que vai além do que a pessoa estava esperando. E com isso fica na cabeça dela e ela sai contando para outras pessoas dessa experiência positiva. Se a gente pegar dentro dessa linha da pessoa ter os dados, vamos pensar, sei lá, um casal vai comprar um par de alianças numa joalheria. Caramba, a joalheria sabe qual é o dia que aquela pessoa vai casar. Sabe? Às vezes a igreja e tudo mais. Sabe, minimamente, se for pensar numa estratégia onde o valor da aliança que é pago ali justifica você fazer um investimento maior para você ficar na cabeça daquela noiva, para que ela volte a comprar recorrentemente naquela joalheria, você mandar alguma coisa no dia do casamento, mandar flores, mandar uma cesta, fazer uma... Manda uma limusine, dependendo de qual o valor da compra, mandar um vídeo pelo WhatsApp, nossa, falta só um dia para o seu casamento, um vídeo da equipe, a equipe gravando, poxa, parabéns, sei lá o quê. Sabe uma coisa pessoal? Você sair daquela coisa do automático. Explorar a experiência para aquelas duas coisas, né? Ou causar recompra, no caso da aliança, a gente espera que não, né? Que ele não precise recomprar. Mas vai comprar várias outras coisas ele depois, pode explorar a atração e a lembrança. Sem dúvida. Fazer com que as pessoas lembrem, contem isso para outras pessoas. E provavelmente aquela pessoa que está querendo casar vai falar assim, pô, vou buscar essa loja de aliança que meu amigo falou que teve uma experiência legal no dia do casamento, a equipe mandou um vídeo lá celebrando, comemorando, parabenizando pelo casamento realizado. E pensa como, na grande maioria das vezes, esses exemplos que a gente vai dando tem a ver com esse toque humano que estava falando, sabe? De sair daquela coisa do piloto automático, sair até da rotina automatizada. Tecnologia, óbvio, a gente tem que usar, tem que explorar e tudo mais. Só que quando você coloca esse toque humano, é geralmente onde você cria essa conexão, sabe? Você cria uma sinapse ali, e a pessoa fala, nossa, olha, ele se importou comigo, eu tenho um valor para essa marca. Às vezes você nem verbaliza isso, mas você fica com essa sensação de que você é diferente. Eles te valorizaram, eles te enxergaram, sabe? Você não é só um número na multidão ali, não é só um dado no banco de dados dele. Você realmente é alguém que eles se preocuparam com você e depende de iniciativa, geralmente pessoal, que você deve transformar num processo, transformar numa estratégia e treinar sua equipe para fazer isso, né? Senão, automaticamente, também, se depender só da equipe, dificilmente vai sair no padrão que você deseja. Pergunta pegadinha. Aí, ó, vem ele de novo aí, ó. Se eu começo, então, a perceber, fazendo qualquer tipo de ação que seja aí, que eu estou perdendo alguns clientes por alguns motivos, por algumas deficiências. Cliente A, cliente B, cliente C. Eu devo me adequar para voltar a atender esse cliente ou não? Eu acho isso... Essa resposta é estratégica, tá? É estratégica. É pegadinha, não esquece, hein? Eu também eu tenho outra resposta. Então, eu tenho uma visão sobre isso. Eu te conhecendo bem como eu te conheço, eu já sei o que você... Que bola você deixou pingando aqui. Eu trabalhei a gente fez um projeto grande num provedor do interior aqui de São Paulo e a gente foi para lá para fazer uma expansão de
área, atendimento e clientes, né? E quando eu cheguei no projeto, quando a gente foi desenhar a estrutura organizacional, o organograma, o serviço de atendimento ao cliente estava dentro da área comercial. E aí acabou ficando comigo e eu tive que cuidar desse departamento de atendimento ao cliente durante um tempo, até a gente poder criar as condições adequadas de levar isso para uma outra área que é mais adequado, isso está mais próximo do TI, desde que o TI tenha uma vocação para fazer esse tipo de liderança do que está na área comercial ali. E aí, eu me lembro num momento que a gente estava tendo um índice de cancelamento muito alto. E eles queriam reduzir o índice de cancelamento. Nada natural. Senão você fica vendendo, você vende 5 e perde 3, você falou, não há movimento que consiga. A gente precisava diminuir o número de clientes que saíam. E aí a gente foi criar algumas estratégias, e essas estratégias começaram a ser aplicadas para todo mundo, inclusive para clientes que a gente não queria. E eu precisei chamar o pessoal para dizer para eles, eu falei, não, isso aqui a gente não vai oferecer isso aí para ele não. Por quê? A gente não quer esse camarada. E tinha coisas lá muito, muito práticas, né? Então imagine só um cliente que nos últimos 3 meses ele fez de 20 a 50 chamadas para nós. Você quer ter esse cliente dentro da tua operadora? Você é um provedor de internet, né? E aí você pode estar falando assim, poxa, mas você tem que entender o que ele faz. Falou, não, ele é um índice muito pequeno dentro dos meus clientes. E eu já resolvi dezenas de coisas para ele. Mas depois que eu resolvo alguma coisa para ele, 2 dias depois, começa de novo aquele número de chamada. Ele liga 2, 3 vezes por dia, estressa meu atendente, deixa meu atendente nervoso, faz com que meu atendente não atenda bem os próximos clientes. E o que ele está pedindo é algo que, não está dentro do composto, vai ser muito difícil entregar por aquele preço. Quando ele vem e fala assim, eu vou cancelar. Fique à vontade, pode seguir em frente. Né? Tomara que o senhor encontre uma empresa que possa atendê-lo dentro das expectativas que você tem. Veja bem, não é fazer isso para todo cliente, mas alguns clientes, quando você não consegue atender as expectativas e as expectativas deles estão fora do que você consegue colocar em prática ali de forma razoável no seu negócio, vamos em frente, Vamos em frente. Tem clientes que você não quer. Tá tudo bem. Demita o cliente, né? Demita o cliente, que é a melhor coisa. E tudo bem se você não está querendo. Mas, de novo, tá, Paulo? Porque às vezes pegam essa fala, né? E vão lá já generaliza, né? Generaliza. Não, a gente está falando o seguinte, tem alguns tipos, tem algumas condições que alguns clientes pedem que não são razoáveis. O que eles estão esperando não são razoáveis para você oferecer. E se não são razoáveis, eles querem ir embora e não estão dispostos a flexibilizar a expectativa, vamos em frente. O cliente está pedindo muito mais do que você pode entregar. Ou muito mais do que você combinou entregar com ele. E tem outro aspecto que, se você começa a modificar a sua empresa para atender aqueles clientes que vão embora, os outros vão sentir. Você está modificando a sua empresa e não vai atender bem os clientes que ficam e estão satisfeitos com a sua empresa do jeito que ela é. Sem contar que você vai estourar a tua equipe, porque ela olha para você também e fala assim, mas a gente vai se adaptar para tudo. Sem norte, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque nós não iremos agradar a todos, nós não teremos a empresa que atenderá a todos da mesma forma. Nós temos uma empresa que foi feita para determinados perfis de clientes, ponto. E tá tudo bem. É só isso. Eu acho assim, tem que achar o equilíbrio. Cada empresário, cada empresa, cada marca tem que entender a lógica ideal para ela, a estratégia ideal para ela, mas você não vai chegar para o McDonald's e pedir para ele mudar o processo dele uma vez por semana. Então existe tudo redondinho ali, a coisa já funciona, já é feita para aquele volume maior de clientes, enfim. Você não vai ficar ovo frito no meu Big Mac. Mas vai lá pra você ver o que vai acontecer. Não tem como, né? Eu quero chegar lá e falar, eu quero um Bauru aqui, monta para mim. Como assim? Você tá doido? Mas ao mesmo tempo, você tem que, dentro da sua possibilidade, da marca que tenha condição, às vezes que tem ali canais estruturados de feedback, que você consegue personalizar algum atendimento. Depende muito, né? Depende do volume, da quantidade, da recorrência, tem vários fatores aí. Quanto mais você conseguir hiperpersonalizar o seu atendimento para aquela pessoa sentir que é para ela aquilo, excelente, se você conseguir gerar essa experiência. Mas não dá para a marca ficar que nem uma doida aí mudando o tempo inteiro também, senão fica sem processo. Hoje eu tô bom para fazer perguntas para vocês, hein? Pergunte. Já que eu tô nessa posição aqui, tá confortável? Vou pegar a jujuba verde para você tomar a dica.
Legal, eu gostei que você falou sobre isso, Paulinho, da hiperpersonalização. E ontem a gente estava discutindo na empresa o desafio da tecnologia para essa hiperpersonalização. Então a gente estava fazendo um teste com o recurso de contatos do próprio Google lá, né? Google Workspace, a empresa toda usa Google. Eu tenho meus contatos, o outro meu colaborador tem seus contatos, o colaborador tem seus contatos, que naturalmente, conforme você tem um aparelho celular e está sincronizado lá, e você tem troca e-mail, você vai formando os seus contatos dentro da sua conta. E aí o mesmo cliente às vezes trocou mensagem comigo, eu tenho os contatos na minha outra conta. E aí eu tenho o meu software de CRM para venda, aí eu tenho o meu software de atendimento e gestão de projetos. E eles não se falam. E esse passa a ser o grande desafio de fazer uma hiperpersonalização, ou mesmo quando o cliente entrar em contato, eu bato o olho e sei tudo sobre ele. Que parece simples, talvez, para uma rede de farmácias, um supermercado, uma empresa grande que vai ter que botar um bom dinheiro para fazer essa integração de tecnologias, mas para a empresa pequena e até a média é um desafio gigantesco. Como é que vocês enxergam isso? Cara, o pessoal fala muito desse termo omnichannel, né? Omnicanalidade, de você oferecer a mesma experiência, independente de qual seja o canal. O cliente escolhe qual é o canal que ele quer comprar, ou ele quer ser atendido, ou ele quer reclamar. Tanto faz em qual seja a etapa aí dessa jornada toda, ele escolhe e que a experiência seja unificada. Não tem aquela de você vai falar na loja, não, fala pelo site, você vai falar pelo site, não, fala pelo WhatsApp. Enfim, você criar essa experiência que seja unificada, e o cliente ele vai receber pela porta que ele decidiu entrar, ele vai ser atendido, vai ser bem atendido. Isso me remete, inclusive, muito à questão de pós-venda. A gente já falou em algum episódio anterior sobre pós-venda, mas como muitas vezes é isso, né? Na verdade, eu estava contando uma experiência lá de CNPJ, que eu tive que ficar digitando e tudo mais. De novo, né? Ainda acontecendo esse tipo de coisa. E como esse tipo de experiência, quando a gente vai reclamar alguma coisa, ou vai pedir, solicitar alguma assistência, ou para trocar alguma coisa, enfim, alguma coisa que não está redonda ali na minha compra, né? Uma lógica mais de pós-venda, a gente fica tão irritado quando isso acontece, né? Você tem a sensação de que eles não estão querendo te atender, porque você está querendo ou cancelar um plano, ou você está querendo pedir alguma coisa que vai dar um trabalho para eles já ganharam o seu dinheiro anteriormente, quando você fez a compra, parece que você virou um estorvo para eles, né? Então, a importância de você olhar para isso, e de novo vai fazer uma estratégia para isso, né? Porque tecnologia está aí, cada vez está mais acessível, isso que a gente está falando de hiperpersonalização, essa questão da pessoa escolher, a pessoa, sabe, unificar esses canais todos, mas sempre vai depender de iniciativas humanas para, no mínimo, determinar que essa estratégia seja implementada, e sempre tem que ter um bom senso de quem está do lado da marca para fazer com que isso seja defendido ali, sabe? Isso aqui, a gente fala tanto de... como é que é o negócio lá do Customer Centricity, né? O cliente está no centro, só que ele está no centro até a página 2, né? A hora que chega ali que ele vai reclamar e tudo mais, não, vamos olhar aqui os nossos interesses e tudo mais. Então, ou ele está no centro ou ele não está no centro. Ou ele está à esquerda ou está à direita, ou ele está no centro. Então, tomar cuidado para que, de novo, essas sensações que estão sendo geradas, elas estejam alinhadas com o que a sua marca está prometendo. Porque não adianta absolutamente nada você criar uma expectativa gigantesca no seu cliente, falar que você é isso, você é aquilo, sua marca entrega isso, entrega aquilo, se no dia a dia a sua própria equipe não está fazendo aquilo acontecer. Porque está gerando frustração, né? Decepções. E provocar esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Poxa, sentar com a equipe ou com o time, ou com algumas pessoas ali da empresa, eventualmente até trazer clientes para poder entender sobre como é que está a experiência que a gente está proporcionando. O que vocês acham que é legal, o que vocês acham que é ruim, desde o momento que você tem intenção de comprar o produto, vir até a minha loja, até você finalizar isso, o que é legal, o que é ruim aí, né? Eu vejo, assim, situações tão simples da loja, ou caixa num determinado lugar que agride, ofende a experiência. Quer dizer, estava indo tudo bem, aí quando... No final da compra, eu tenho que me deslocar até aquele lugar porque a empresa achou conveniente colocar o caixa naquele lugar e ninguém tá parando para pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente vai para o digital,
A gente entra lá também, muitas vezes, no processo de compra e encontra lá entraves, fala assim, pô, por que eu preciso sair desse lugar para esse lugar para finalizar a compra? Quer dizer, pô, isso aqui está agredindo também minha experiência. Precisa cuidar dessas coisas, porque são os detalhes, como o Razeira disse. Razeira, quer fazer mais perguntas? Eu só não vou voltar para a minha resposta da minha pergunta. Perguntador danado hoje. Não, eu vou voltar a resposta da minha própria pergunta sobre a tecnologia. Não vai resolver hoje se não tiver um projeto de tecnologia com a participação da área comercial, da área de marketing, da área de atendimento, de liderança, porque este problema do caos de dados, mesmo nas empresas que usam software, é em todas as empresas, principalmente pequenas e médias. Só as gigantes hoje têm soluções mais centralizadas. Hoje a gente está usando cada vez mais tecnologia. Sim, é necessário, é importante, e gerando um caos de dados, onde os dados não se conversam. Eu tenho um CRM de venda, onde depois da venda aqueles dados ficam lá. Mando para o meu ERP onde tem um financeiro, cadastro os dados todos de novo lá. Vou para o atendimento, tem um outro software de atendimento. Vou para projetos, tem outro software de projetos. Então, os dados... eles estão totalmente descentralizados. O Omnichannel é bonito para as grandes empresas, desafiador para pequena e para média, e precisa ter um projeto para poder resolver lembrado, isso. Paulo. E esse projeto é projeto de médio prazo, não resolve imediatamente. É isso aí. Eu tenho colocado isso muito para alguns clientes que a gente não vai conseguir ter uma solução única que vai atender todas as necessidades da organização, mas que a gente precisa ter vocação para integrar. Vocação assim, para integrar. Isso é integração. A gente precisa integrar. A gente precisa integrar. Se não integrar, não vai ter jeito. Se deixar separado, não vai funcionar. E eu volto só no ponto que eu falei, a expectativa que você está gerando, né? A partir do momento que você cria aquele monte de canal, você dá a sensação para o seu cliente que ele vai ser bem atendido aquele monte de canal, se você não consegue gerenciar, reduz. Sabe? Coloca só aqueles que você tem certeza que você vai gerar uma boa experiência, senão... E a velocidade dos negócios, ela passa a ser tão grande que qualquer peso em excesso vai determinar uma velocidade que você não vai chegar em primeiro. Então, se você tem lá uma pequena tarefa que tem que ser refeita porque o software não está integrado, fala assim, não consegui integrar totalmente, ou isso eu já tenho, mas cara, ferrou. Isso vai significar um peso em excesso em algum momento nessa corrida. Então, seja ligeiro em integrar. E hoje não é um desafio como há algum tempo atrás. Hoje a possibilidade de integrar tem possível. Lá, mas por isso que eu tenho usado a expressão vocação para integrar. Preciso desse software de CRM e eu quero manter o meu software de administração financeira, quando você pagar e quando você receber. Cara, esses dois precisam ser integrados. Vocação e disposição. Você tem disposição. Vontade. Esse é um dos nossos ouvintes, internautas ou qualquer pessoa que esbarre por esse conteúdo queira saber mais sobre como o Paulo Razeira pode ajudar na experiência do cliente da empresa dele. O que ele tem que pensar, como que ele vai te achar e você pode ajudar? Opa! MR Tempo, a gente trabalha justamente com estratégia de gestão de marcas, tudo que a gente está falando sobre experiência de cliente, experiência de marca, a gente trabalha em cima desses pontos, a gente tem metodologia para fazer com que isso se torne processo ao longo do tempo e a gente fica olhando para esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos, e o risco é muito grande de passar despercebido se você não tem estratégia para fazer aquilo acontecer no dia a dia. Então a gente trabalha justamente em cima disso. A gente transforma isso tudo em processos, em estratégias que a marca vai estar sendo construída idealmente sempre da mesma maneira, independente de onde seja. E quando a gente fala sempre da mesma maneira, a gente sempre tem a margem aí de inovar, de surpreender, mas dentro daquilo que a marca está prometendo, criando de expectativa. Então é desse jeito que a gente vai fazendo com que as marcas fiquem cada vez mais inesquecíveis, impactantes, atraentes na cabeça do consumidor. Desse jeito que a gente gosta de trabalhar, é a nossa razão de existir. E a REC? Muito bom. Na REC Sales Performance, a gente busca ajudar o nosso cliente o tempo todo para geração de demanda, né? Eu tenho um caso que, inclusive, a gente vai executar hoje à noite. A gente planejou ações estratégicas e táticas através de automação de fluxos, através de captura de leads, através de gestão de grupos de WhatsApp. E hoje à noite a gente vai levar esse grupo de WhatsApp que foi criado por um cliente para uma transmissão de uma live ao vivo, onde após a finalização dessa live, nosso cliente vai fazer um pitch e vender um produto. Então é um lançamento de um produto através de uma estratégia que envolveu
mais ou menos 40 dias, uma execução de captura de leads, de geração de conteúdo para esses leads dentro de um grupo de WhatsApp, na execução de um fluxo automatizado desses conteúdos sendo entregues, até hoje a gente executar essa transmissão dessa live para aí algumas centenas de leads. Então, esse trabalho todo, esse planejamento todo, envolvendo diversas ações de presença digital, de conteúdo, de tráfego pago e de execução, inclusive, de tecnologia, a gente faz na Rec6 Performance para gerar demanda e converter essa demanda quando é o processo de venda, se não gerar demanda para vendas. É isso aí. E aqui na Jump, a consultoria de vendas e gestão comercial, o que nós fazemos é deixar você menos incomodado se sua equipe só sofre vendas. E isso te incomoda, a gente vai te ajudar a entender por que sua equipe só sofre venda e como ela pode começar a vender através de capacitação técnica em vendas, conhecimento do processo de venda, o autoconhecimento, cada indivíduo da tua equipe se conhecer, conhecer seu traço de comportamento, conhecer seu modelo representacional, para ele entender o que fazer quando ele estiver diante de um cliente que ele também vai poder conhecer com mais facilidade. Eu quero fazer você vender mais, melhor, durante mais tempo. É isso aí? Isso aí. Ficamos por aqui? Um abraço e até a próxima. Até mais. Valeu!